Hoje é o nosso 9º dia de jejum e o nosso texto é sobre a graça de Deus em Romanos 5:20. Romanos 5:20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui fala o seguinte nesse versículo, que o religioso, ele pensa que Deus só gosta mais de quem é bonzinho, daquele que é santinho, e que só estes recebem. Mas aqui vemos o oposto, onde havia mais pecado, derramou mais a graça de Deus. E por que isso? Porque Deus é gracioso. Abundar, eu perguntei a vocês que vocês pesquisassem o que é abundar. Abundar é ter algo sobrando, saindo pelas beiradas. Também pedi para vocês olharem o que é caridade. Caridade originalmente significa o amor mais profundo de Deus, mas nos dias atuais caridade só fala-se de caridade com quem fala de esmola dada para alguém. Ela foi mudada o seu significado, mas originalmente caridade é o amor mais profundo de Deus. E o que é graça? Também perguntei a vocês. Graça, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E graça significa também que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Então, não interessa quem você é, isso não altera o amor dele. A graça de Deus nos qualifica, é algo doido sem sentido nenhum para quem enxerga, principalmente nós seres humanos, porque a graça é dada para quem não merece. Então, é algo doido mesmo, se você olhar como a graça ser dada para alguém que não merece. Teologicamente, graça significa favor imerecido, Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Isso não quer dizer que você vai ficar tropeçando, falhando. Não, sua falta não mudará o amor de Deus. Ele ficará esperando você para te perdoar novamente, porque a graça de Deus sempre está estendida a nós. Então não importa como vem, estenda a mão que Jesus sempre estará te esperando. Jesus vive e expressou a graça completamente nele. Jesus encostou num leproso, falou com samaritana, falou com prostituta, ladrão, políticos corruptos da época, comia com pecadores. Ele deu a vida por nós, pecadores. Isso se chama graça. Nós merecíamos a condenação. E ele veio e nos deu o que jamais merecíamos. Esta graça muda a lógica dos homens. Este sim é um amor constrangedor, que devemos ter gratidão e mostrar, retribuir este mesmo amor. Este é um amor verdadeiro. Cristianismo é corresponder a este amor. A graça
graça é baseada no preço pago lá na cruz. Por isso que não somos cobrados de nada, porque já foi pago por ele lá na cruz. A graça de Deus muda totalmente seus conceitos, seu pensar, seu julgar. Para nós, onde há mais erro, há mais injustiça, mais punição. Mas vou te falar, a graça não é humana, não é deste mundo. A graça veio do céu, desceu com Jesus, e ele é a encarnação da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Agora me faz entender, muitos não vivem nesta graça, não perdoam, são amargos, não amam, julgam o tempo todo, desprezam os outros, ignoram os outros, maltratam os outros, não honram quem deveriam honrar. Mas eu entendo que é porque não vivem na graça de Deus. Vivem por si mesmos, não vivem Jesus em si. Eu não sei se vocês já olharam O Último Imperador. Ele era o imperador da China, fazia algo errado quando criança, ele não era castigado, e sim um servo apanhava por ele. Assim foi Jesus por nós. Ele se fez servo para fazer de você um filho do imperador. Se você realmente nasceu de novo, você é filho do imperador. Em Lucas 15, 1, 7, é a parábola da ovelha perdida, que todo mundo já conhece. Jesus sempre demonstrou simpatia por pecadores, mas estes sempre foram honestos. Porque não é que Jesus não goste do pecador, não, ele gosta do pecador, mas ele gosta da honestidade dos pecadores. Assumiam os seus erros e realmente mudavam. Ele rejeitava os fariseus bonitinhos, santinhos, porque eles enganavam a si próprios, mas não enganavam Deus, como hoje. Você pode ser alguém na frente dos outros, da igreja, mas te digo, Deus te enxerga, você não engana Ele. Ele vê você, suas atitudes, seu desamor, sua desonra, suas mentiras. Você não engana, só a homens, e ainda se achando perfeito sem erros. Sabe? Jesus larga 99 por uma, você não faria isto, porque você não ama como ele. E dizemos, quem quer ser cristão é imitar Jesus. Quem o imita? Sabemos apontar, crucificar, desmoralizar, desprezar e dizemos que somos cristãos. Sabe, somente quando realmente, verdadeiramente sabemos quem é Jesus, é que mudamos. Senão, seremos sempre mesquinhos, iguais somos e tentamos nos enganar a nós e a quem vive ao nosso redor. Mas lembre-se, você não engana Jesus. E se hoje ele voltaria, você iria com ele, julgando sempre, não amando? Você diz ser cristão, mas não consegue nem amar perto do que ele ama as pessoas? Questione-se, porque pode estar próximo sua ida. E como está a sua vida? Caminhando para ser igual a Jesus? Cristão é ser, tentar, chegar a ser como Jesus. Em Marcos 12, 41 a 44, vocês também conhecem
esse texto, que é a oferta da viúva, porque todo mundo se utiliza desse texto para falar sobre dízimos também. Mas você já imaginou a sinceridade de Jesus ao dizer a todos que aquela mulher havia ofertado mais que todos? E certamente ali haviam grandes doadores de dinheiro. Jesus não olhou o valor absoluto do que é material, mas sim o valor, o que colocamos ali tem para nós. O verdadeiro valor do que nós colocamos ali, que é para nós esse valor. A graça diz respeito ao que Jesus se importa, e não o que você tem ou possui, e sim o que você necessita, do que você realmente precisa, porque pai preocupa-se com seu filho. Sabe, assim precisamos dar valor ao que os outros dão, mesmo que para você não tenha valor. Muitas vezes a gente acha que o que o nosso irmão, o que o nosso filho, o que nossa esposa, o que nosso marido não tem valor, o que ele acha que tem valor. Mas eu te digo, Deus dá valor para isso sim. Porque o que tem valor para mim, para você, tem valor para Deus. E ouça, nunca pensa que Deus não queira ouvir você. Mesmo que isto pareça insignificante para os outros, Ele quer te ouvir sim. Saber o que você precisa, te ajudar nas suas lutas e necessidades. Mesmo que tudo isso pareça insignificante aos olhos dos outros. Quando temos filhos, o que aflige eles, aflige a nós. Assim é Deus, porque isso é amor verdadeiro. Você pode se achegar a Ele para tudo, até dizer, estou com medo desta prova, deste trabalho, de qualquer coisa que pareça simples para você. Ele vai te ouvir. Não interessa o que os outros acham insignificante, Ele não achará. A graça de Deus é do tamanho da sua necessidade, porque Ele é nosso Pai. A parábola da vinha dos trabalhadores, em Mateus 21, 16, acho que também todos conhecem. Aqui vemos a graça total de Deus. Sabe por quê? Aos olhos humanos a graça é injusta? Porque nós olhamos e achamos que Deus está sendo injusto, ou até mesmo, quando perdoamos certas pessoas, eles vão te julgar e dizer que você está sendo surreal aos olhos deles. É porque isso se chama graça. O Senhor da vinha aqui era Jesus. Não importou a hora que os trabalhadores entraram, todos ganharam os mesmos salários. Totalmente injustos aos olhos humanos. Assim é a graça, parece injusta aos olhos humanos. Aqui se refere a quem se converteu há 60 anos, há 10 anos, dias, meses, todos irão receber o mesmo galardão. Porque a lógica de Deus não é a nossa lógica. E nunca será. Ele nunca olhará o que você faz, e sim o quanto você realmente é fiel a Ele. A parábola do filho perdido, em Lucas 15, 11, 32, nessa parábola eu vejo o pai, o centro da parábola. O pai perdeu a ovelha e a encontrou. Diz respeito ao grande amor do pai. Sabe, pedir a herança antes que o pai morra é desejar que ele realmente morresse de uma vez. Mas como ele não morreu, ele pediu antes e mesmo assim o pai deu. E este filho chegou a estar na posição mais humilhante de chegar a comer a comida dos porcos. E lembrou-se do pai e decidiu voltar.
O pai viu ele chegando e saiu correndo. A Bíblia diz que ele saiu correndo ao encontro dele. Amor cego. A graça faz isso. Sabia que aqui nessa parábola é o único lugar em toda a Bíblia, que fala que Deus correu e não o filho. Deus corre atrás de nós. É Ele que vem ao nosso encontro. Sabe? Ouvi uma história que quero contar para vocês, porque me identifico com o final dela. E quando ali entendi o porquê eu sou como eu sou. E entendi que também não estou errada. Apesar de ser condenada, às vezes muitos até me acham idiota, mas entendi com este jejum, lendo, orando, o que Deus falou comigo. E isto que está em mim, que muitas vezes me faz sentir fora da casinha, como muitos falam, e diferente dos outros, porque a graça do Pai está em mim, e eu agradeço a Deus por isso. Havia uma menina de 15 anos, filho de evangélicos. Ela fugiu de casa, ela começou a achar tudo antiquado, os pais, a igreja, tudo a oprimia. E foi morar longe dos pais. Conheceu um homem que a usou, drogou e logo se tornou uma prostituta viciada. Seu pai, apavorado, colocou a foto dela nas caixas de leite. Antigamente se usava isso. Colocava as fotos e diziam se os desaparecidos, os sumidos, estavam totalmente com as fotos nesses leites. Passaram muito tempo. Um dia ela foi ao supermercado e viu sua foto na caixa de leite. Mas ela não se reconhecia mais, porque havia mudado muito. Mas ainda decidiu continuar fugindo por odiar aquela vida. Mas seu pai não desistiu dela. Depois de 10 anos, ela pegou uma doença terrível e o homem a abandonou. E ela foi morar na rua, viciada, prostituta e doente. Um dia, resolveu voltar para o pai, porque estava à beira da morte. Você diria, ela não merece, passou os limites, e os comentários seriam vários. Será que os pais a aceitarão ela de volta? É por isso que não presta, porque sempre perdoa, não sabe disciplinar. E assim são tantas as coisas que ouvimos quando particularmente fizemos algo que para os olhos dos outros não está correto. Eu também ouço muito isso. Ela ligou para o pai e caiu na secretária eletrônica e deixou dito que iria para a cidade deles e que passaria tal hora na rodoviária e se eles quisessem a ver, tal hora estaria lá. Durante a viagem, ela ficou imaginando como iria encarar seu pai, como olharia para sua mãe e o que diria a eles. Quando chegou na rodoviária, lá estavam toda a sua família, primos, tios, avós, pai, mãe, todos com chapéu de festas e balões nas mãos e a receberam gritando. Então ela desceu toda destruída. Queria falar, mas os seus pais a interromperam e falaram: vamos, que tem uma grande festa esperando você. Você é a nossa filhinha que se perdeu, mas foi achada. Assim é o coração de Deus. As pessoas podem duvidar e dizer que ninguém pode ser assim, mas nós que temos o Espírito de Deus, conhecemos a graça do Pai. Graça é loucura, incompreensível aos homens. O mundo não conhece a graça. E eu te pergunto, quantas vezes nos prostituímos espiritualmente? Quantas vezes nós nos desviamos na nossa caminhada? Achamos que não,
Porque nos achamos às vezes perfeitos, porque estamos lá dentro da igreja, falando de Deus, lendo a palavra, pondo as mãos para cima, gritando glórias, aleluias. Mas quantas vezes nós nos desviamos? Mas Jesus não desiste nem de mim, nem de você. A graça dele sempre vem atrás de nós. O homem pode estar arrebentado, prostituído, doente, viciado, mas ele sempre diz: vem, assim mesmo eu vou cuidar de você. Vou mudar você. Aí eu te pergunto, que amor é esse? É estranho pensar que ele ama as coisas estranhas, absurdas, coisas que ninguém amaria, coisas que ninguém acreditaria e que nunca perdoaria e nem mesmo aceitaria. Sabe, muitos aceitam a Jesus só quando estão morrendo, para não ir para o inferno. E antes não queriam nem saber de Deus. Mas Deus os aceita. Isto é fora do normal. É um amor sem igual. Vocês já se perguntaram que amor é esse? É por isso que eu amo a este Deus. Esta graça, ela me conquista. A sua presença, o seu amor é incondicional. Tudo nele fascina. Sua graça, é por isso que viver para ele, por ele, é muito gratificante. A graça do Senhor nunca será entendida. Sempre será sem lógica humana. Sabe, um dia um casal decidiu casar e a noiva tinha muito dinheiro e contratou um buffet se diz? Buffet. Dinheiro e contratou esse buffet. Perfeito, tudo muito chique. E aí, dias antes, o noivo desistiu. Ela tentou desmarcar o casamento, não conseguiu, porque já estava tudo comprado. Aí ela resolveu fazer uma festa diferente. Convidou todos os mendigos da rua e o dono do buffet foi obrigado a servir os mendigos, com garçons e toda a prataria, porque o mesmo contrato não permitia pegar o dinheiro de volta e obrigava os garçons a servir qualquer convidado que ela quisesse. Jesus fez o mesmo conosco. Não merecíamos, mas nos chamou para a festa. E nós temos que chamar outros para esta mesma festa e festejar com o Senhor, porque Ele já preparou essa ceia para todos nós. João, no seu evangelho, não menciona seu nome toda vez que ele se refere a si próprio. Ele sempre fala, como aquele discípulo que Jesus amava. Vocês podem ver em João 13, 23, João 22, João 21, 7 e João 21, 20, ele se refere a ele como discípulo que Jesus amava. Ele não dizia ser apóstolo, nem discípulo de Jesus, e nem como o autor do próprio evangelho que ele escreveu. Ele dizia, eu sou aquele que Jesus amava. E quem é você? Fale como João, sou aquele que Jesus ama. Sabe, o amor de Deus, a graça de Deus, é como o amor que você se apaixona, vive por ele, para ele. A pessoa que você mais deseja estar, ver, mais atraente, mais companheira, que você dorme, acorda pensando, que você organiza tudo em torno dela. Alguém que você ama como ele é, exatamente desta forma, sem tirar e sem colocar. É assim que devemos amar. Porque Jesus nos ama desta forma, sem tirar, sem colocar. E nós devemos amar Ele assim. Quando nos apaixonamos, é assim que nós amamos. A pessoa, você é aquela que você mais deseja ver, é aquela mais atraente, mais linda para você, mais companheira, que você quer estar com ela o tempo todo, pensando nela, dormindo
nela. Você organiza tudo na sua vida em função dela. Se apaixone assim por Jesus. Vá dormir pensando nele, acorde pensando nele, faça as coisas por ele, para ele. Esse é o amor que Jesus quer que nós tenhamos por ele. E muitas vezes nós temos este amor pelas coisas e por outras pessoas. Essa palavra falou muito comigo. Eu entendi muita coisa de mim mesmo. E eu espero que essa palavra falou com você também. Eu agradeço a atenção e a graça e a paz esteja com vocês todos.